Graças te damos pela fé que há em nossos corações, porque não é uma fé manufaturada, é uma fé vinda do Senhor. Eu creio que este dom da fé que o Senhor dá à sua noiva é um dom que não é personificado, Pai, porque a fé o crê verdadeiramente no Senhor, e a fé personificada pelo diabo, ela não pode crer, então esta não está no coração eleito. E esta é a fé que esclarece, que é a revelação que vem direto do Senhor para os seus filhos. Perdoe os nossos pecados, fraquezas, e nos envolva no Teu Espírito Santo neste momento, Pai. Tome a cada um de nós no Seu domínio. Fale ao nosso coração, Senhor. Dá-nos inspiração, graça, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Apocalipse 10, versículo 9. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Amém? Deus abençoe. Pode assentar. Ele comeu o livrinho. Amém? Devo ler alguns parágrafos, repeti-lo de domingo. Eu creio que dentro disto Deus vai dando inspiração, vai nos alimentando e posicionando a cada um de nós. Não há nada nem ninguém que possa fazer alguma coisa acerca da palavra de Deus, a não ser Deus. Todas as formas, todos os pensamentos que nós entrarmos por conta própria, será um caminho de morte. Mas quando tomado pela liderança do Espírito Santo, nisto consiste a vida eterna. E por isso há muito vozerio. E o Senhor Jesus falou com uma certeza que eu creio de todo o meu coração: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora Jesus disse isto porque ele era Deus. E ele sabia onde estaria a voz dele,
futuramente. Ele disse: quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em todas as coisas. Então, só o Espírito Santo pode guiar a cada um de nós, levar ao lugar certo e deixar nós preparados para o rapto. Então, o irmão Branham nos diz uma coisa que é tremenda, nós vamos guardar sempre em nosso coração. O irmão Branham disse: primeiro selo. Eu apaguei o número do parágrafo. Que coisa boa, hein? Deve ser o 197. É? Eu apaguei o número do parágrafo. E sabemos que Cristo sempre é o mensageiro para a igreja. Correto? Ele é chamado coluna de fogo, o anjo do pacto, e assim por diante. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Amém? Aprendendo sempre a guardar as coisas muito significativas que o profeta nos ensina. E sabemos que Cristo sempre é o mensageiro para a igreja. O que é Cristo? É a unção, é o ungido, certo? Jesus Cristo era o ungido, Cristo é a unção que estava no Senhor Jesus. Aquela unção, nós precisamos guardar em nosso coração e nunca esquecer que esta unção é o Deus eterno, certo? Por que que Jesus era o ungido? Porque o Deus eterno estava naquele corpo. Deus estava se revelando numa forma humana, então aquele corpo humano era o Espírito Santo que estava trabalhando nele. Então, depois nós aprendemos com o irmão Branham na mensagem Os Ungidos, que a palavra Cristo quer dizer ungido. Há muitas pessoas ungidas, mas são falsas. Um dom de Deus, ele é uma unção para a pessoa, mas a pessoa usa de uma maneira errada, numa doutrina errada, pensando que aquilo está certo e Deus dá o dom sem arrependimento. Amém? Então aquilo é uma unção que Deus deu para aquela pessoa. Ele usa a palavra, ele fala a palavra. Quando ele lê um versículo, ele está dizendo a palavra real. Mas quando aí entra o nosso pensamento, que podemos dizer uma interpretação, então se torna do humano. Aí isso tira Deus de cena. Então a igreja de Deus, a noiva, ela terá o mesmo Cristo, a mesma unção que estava no Senhor Jesus, veio nas eras da igreja e estava em Branham. E é a mesma unção que estará na noiva. Você crê? É o mesmo Deus. Ao tempo todo, diz o irmão Branham, ao tempo todo é o mesmo Deus. Então, Cristo, a unção, nós sabemos que como homem, ele foi chamado Cordeiro de Deus. E somente naquele nome, Cordeiro de Deus, naquela unção, poderia ser abertos selos para nós. Então ele se apresenta como o anjo do pacto. Ele se apresenta como a coluna de fogo, com um livrinho na sua mão. Quando ele se apresenta, ele vai ao Pai, toma o livro e vem. Não estava aberto ainda. Então, 198, primeiro selo. Agora os selos haviam sido abertos aqui. Aqui onde? Onde o anjo estava entregando para irmão Branham. Era lá na visão? Era lá na hora que desceu os 7 anjos? Ali ele estava recebendo a comissão. Você vai ver que depois o irmão Branham estava lá no quarto, orando
ele ia começar a pregar os selos, ele disse: se o Espírito Santo não entrasse ali, eu não sabia o que fazer. Então não foi lá na nuvem, ele recebeu, ali estava mostrando a apresentação dos 7 anjos que formam as 7 eras da igreja. São anjos vindo do céu. Lá no 7º selo, pelo final, a irmã Brana fala: eles apareceram e eles me tomaram e me elevaram para dentro daquela pirâmide, onde não tinha nada escrito, certo? Eles me elevaram. Tem a outra mensagem, eu não vou me lembrar o nome. Irmão Brana diz: a lente não pôde captar aquilo. Eles fotografaram, apareceu a nuvem, mas eles não captaram que eram anjos, e nem viu que o irmão Brana estava lá. A lente não captou. Então ali ele estava recebendo a comissão, era Cristo descendo. A comissão, então ele já estava pronto para, pronto para o trabalho. Por que não usar a expressão, ali ele estava com a adoção plena? Não desce sozinho, sempre alguém. Então, a adoção, você lembra lá no Monte da Transfiguração, desceu a nuvem. O que é a nuvem? Os irmãos lembram o que a nuvem representa? Vocês leram lá em Êxodo? A presença de Deus. Sempre a nuvem é a presença de Deus. Era lá no Monte Sinai, era a presença de Deus guiando Israel. Sempre a nuvem é a presença de Deus. Esta nuvem dos 7 anjos era a presença de Deus. Amém? Graças a Deus. E virá ele com os seus anjos. Não sozinho, né, irmão Elcio? Virá ele com seus anjos. E ele veio com seus anjos. E o irmão Brand diz: esses anjos são da eternidade. Amém? A noiva é da eternidade. Eu posso crer nisto, porque nós viemos do eterno, nós estávamos na mente dele. Amém? Os selos haviam sido abertos aqui, nós estamos abrindo agora, mas a coisa já está aberta. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama um leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Que coisa a conclusão! E sendo ouvida dos 7 trovões suas vozes, eu, João, ia escrevê-las. Escrever o quê? Pergunta o irmão Brana. O que eles disseram. E ouvi uma voz no céu. Deus dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não os escreva. Por quê? Olha, meus irmãos, você vê, são coisinhas. João estava vendo dos 7 anjos, ele estava escrevendo a carta aos 7 anjos. Era ao mesmo tempo, Deus estava chamando Paulo, que era o primeiro anjo ainda, né? E eram 7 anjos. Paulo estava imbuído nesses anjos. João ia escrever o que disseram os 7 trovões. Mas o que os 7 trovões falaram que João não pôde escrever? Porque eles tinham que pregar. Que 7 trovões? Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. João estava na visão. Ainda não tinha começado a era de Éfeso ainda. Amém? Estava ali dentro da dispensação israelita, dispensação terminando, começando com os judeus. João recebendo as revelações de Deus. Então ele ia escrever o que os 7 trovões ia falar. Não fale. Cada trovão tinha que falar ao seu tempo. Amém? Cada trovão tinha que falar ao seu tempo. Se João antecipasse o que os trovões iam falar, então atrapalharia, porque o diabo poria a areia na engrenagem ali. Se ele falasse o que Paulo ia fazer, o diabo ia estragar aquilo. Amém?
Por isso, a fé de Rápito está nos trovões. Não é só no trovão Brana. Está em todos os trovões. Agora nós sabemos de todos os trovões pela revelação, porque só foi dado a conhecer a nós, a noiva, que os 7 trovões emitiram suas vozes rapidamente. Foi quando o irmão Brana falou, que foi Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero. Rapidamente ele anunciou os 7 mensageiros. Amém? Louvado seja Deus. Sendo ouvida dos 7 trovões suas vozes, eu, João, ia escrevê-las. O que eles disseram? Ouvi uma voz no céu. Deus dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Não escrevas, veio? E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra o que nela há, e o mar e o que nele há, e que não haveria mais demora. Observe, não esqueça isto agora, enquanto prosseguimos, nos dias da voz do 7º anjo. Esse, parágrafo 200, esse é o último anjo terreno. Qual? O 7º anjo. Esse é o último anjo terreno. Este anjo desceu do céu. Qual? O forte. Não era ele. Ele veio do céu. Não era ele quem? O terreno. Esse veio do céu. Mas ele está falando aqui da voz do 7º anjo. É o terreno. O qual é anjo significa um mensageiro. Qualquer um sabe disto. É um mensageiro para a era da igreja. Nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, o mistério, 7 selos, todos os mistérios, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Na mensagem A Brecha, parágrafo 51 até o 55. Então aqui nós vemos já o anjo descendo, o anjo forte com o livro na mão. O que vai acontecer? Quando é que era para ser aberto? 51. Vamos ver que o livro diz sobre como ele foi aberto. Não é dado a conhecer até que o cordeiro toma o livro e rompe os selos e abra o livro. Veio? O cordeiro tem que tomar o livro. Está escondido. Agora recordem, nenhum homem no céu, nenhum homem na terra, papa, bispo, cardeal, presbítero, estatal, ou seja, quem ele for, pode romper esses selos ou revelar o livro, senão o cordeiro. E temos conjecturado, presumido, tropeçado e inquirido, e essa é a razão pela qual estamos todos em uma grande confusão. Mas com a divina promessa que este livro de redenção será perfeitamente aberto pelo Cordeiro, e os selos serão desatados pelo Cordeiro, nos últimos dias, nos quais nós estamos vivendo agora. E não é dado a conhecer até que o Cordeiro tome o livro e rompa os selos. Porque, recordem, o livro estava retido nas mãos daquele que estava sobre o trono. E o Cordeiro vem ao que se assenta sobre o trono, toma o livro de sua mão direita, toma o livro. Isto é profundo. Tentaremos esclarecer isto se pudermos, pela ajuda do Espírito Santo. Agora nós estamos dependendo dele. E nós veremos mais tarde. Isto é no fim do tempo, quando o tempo estiver esgotado. Nenhuma denominação tem direito à interpretação do livro. Nenhum homem tem direito de interpretá-lo. É o Cordeiro quem o
interpreta. Amém? E o Cordeiro é aquele que o proclama, e o Cordeiro faz a palavra conhecida ao vindicar e trazer a palavra à vida. Veem? Exatamente. Observem. E não é revelado até. Meus irmãos, tem coisas muito simples aqui, muito profundas. A maneira que o irmão Brana coloca, Cristo, o anjo forte, descendo. Tem coisas simples, meus irmãos, talvez isso pode chocar muita gente. Mas vamos mexer com a nossa consciência. Cristo, o Cordeiro, era Deus, não era? E ele estava, ele morreu, ele subiu para o trono do Pai. Todo o poder me é dado no céu. Ele estava ali, ele estava com um livro na mão. Jesus não era Deus? Ele não era Pai? Isso é só para que nós possamos ver a grandeza de Deus e tempos que Deus trabalha e usa aquilo ali naquele tempo. Então, nós sabemos que o Espírito Eterno estava em Cristo. Agora Cristo subiu e se assentou no trono do Eterno. Não é assim? Se ele estava ali, Deus está nele, todo o poder está nele, o livro não está na mão dele? Amém? O livro está na mão dele, ele está intercedendo para os que têm o nome no livro da vida. Ele é esta intercessão. Então são forças de expressão bíblica. O Cordeiro foi ao dono original e tomou o livro. Mas aquele Cordeiro, agora ele veio tomar o seu trono. E ele saindo, tomar o seu próprio trono. Então nós vemos, o céu é o trono de Deus. Logo o trono de Deus estava na terra, era Cristo. Deus estava em Cristo. Cristo morreu e subiu ao trono do Pai. E voltou para a eternidade. Agora ele vem e toma o seu próprio trono. O trono não é um corpo, não é onde ele estava, não é o que o Cordeiro fez. Então olha, veja bem, meus irmãos. E o Cordeiro é aquele que o proclama. Proclama o quê? O livro. Ele não estava proclamando? O irmão Brano não estava pregando? Não está proclamando o livro? Mas o Cordeiro. Meus irmãos, são coisas simples. Irmão Brana nasceu no mesmo mês que o Senhor Jesus. Os planetas se alinharam da mesma forma. Não é verdade? Se alinharam da mesma forma. Então, muitas vezes há uma expressão que para os incrédulos se torna difícil, da mensagem que nós não temos. Me veio o nome dela agora, eu me esqueci, se os irmãos lembrarem. Que lá o irmão Brana diz, o Cordeiro levará o seu nome. Ah, mas Jesus não é o Cordeiro? Não, mas ele está falando dos gentios agora. Amém? É o Cordeiro gentil. 202 da mensagem Festa das Trombetas, o mesmo Cristo que estava no Oriente está agora no Ocidente. Amém? Glória a Deus. Então, o Cordeiro é aquele que o proclama. E o Cordeiro faz a palavra conhecida ao vindicar e trazer a palavra à vida. Quando é que a palavra vem à vida? Quando ela estava no irmão Brana, ela estava palavra em vida. Amém? Então, à medida em que nós vamos sendo transformados, sendo preenchidos, até que ficamos plenos de toda a palavra de Deus, a palavra de Deus está vivendo em cada um de nós. Amém? Este livro não é revelado até que as eras da igreja, as eras denominacionais tenham acabado. Por isso ele veio no final da era de Laodiceia. Acabou as eras, o Cordeiro estava revelando. E não houver mais tempo, veio isto. Isso só é revelado após as eras da igreja e as eras denominacionais terem acabado. Amém? Então vamos voltar um pouquinho. Vou voltar ao primeiro selo,
Vou ler parágrafos 61 e 68. Agora, observe. Mas deve ser revelado quando o Cordeiro deixar o lugar de intercessão do Pai. Agora isto é Apocalipse 5. Agora ele toma o livro dos 7 selos. O livro dos selos, ou melhor, um livro selado com 7 selos, e os rompe e os declara. Veja, no fim da era agora, depois de acabar a intercessão, que as eras da igreja tiverem acabado. A era de Laodiceia terminou em 63. E é justamente em 63, irmão Brano estava revelando o selo. É justamente ali, terminou a era de Laodiceia, foi quando Cristo foi posto para fora da igreja. Então, agora vem, eu posso crer, no parágrafo 68, como dizia o irmão João Antônio, o aconchavo, né, de todo o assunto aqui. Amém? Até isto chegar aquele último anjo. Não foi a última era, chegou aquele último anjo. Agora ele não tem nenhum determinado mistério, mas ele reúne tudo o que se perdeu naquelas outras eras. Todas as verdades que não foram realmente reveladas ainda. Veja, à medida que a revelação vem, então ele revela aquelas coisas em seu dia. Se você desejar ler isto, aí está Apocalipse 10, do 1 até por volta do 4, você obterá isto, correto? Veio, ele toma o livro. Quem? O Cordeiro. Dos 7 selos. E os rompe. E os mostra ao 7º anjo, somente para este. Os mistérios de Deus é o ministério do 7º anjo. Então, o Cordeiro rompe os selos e mostra tudo aquilo para o 7º anjo. Então, não há mais nada para nenhum homem hoje. Se dissermos que tem pontas a serem emendadas, não, o irmão Brana diz que ele emendou todos os cabos soltos. Se ele não fez, ele não é profeta. Tudo que eles deixaram nas eras está revelado. Agora isso vai ser dado a conhecer a noiva no tempo certo. Nós não teremos nada desemendado, nada para nenhum cabo a conectar no outro, mas nós teremos tudo já conectado para nós. Já está tudo conectado. Você crê nisso? Amém? Então ele mostrou para o 7º anjo somente para ele. Então o que teve oportunidade lá atrás de falar que a pedra de coroa, o irmão Brano não tinha revelado, então ele seria o profeta para isso, ficou longe demais. Ele se tornou mensageiro da pedra angular, e assim veio, cada homem querendo tomar o seu pedacinho ali, é onde ele fica bem longe de Deus. Porque tudo foi dado ao 7º anjo, não tem mais nada para ninguém. Amém? Agora nós acabamos de passar pelas eras. Mesma história prova isso, veio? Isso é a mensagem do anjo da 7ª igreja, correto? Revela todos os mistérios passados, todas as coisas no passado. Apocalipse 10, do 1 ao 7. Isso é para suceder, agora recordem, nos dias do 7º anjo. Seu som sai, ecoa a trombeta do Evangelho. Ele é o consumador de todos os mistérios. Todos os mistérios estão consumados. Ele é o consumador. Festa das trombetas, 124, 125. Observem Apocalipse 10, 1 ao 7. Todos os mistérios têm que ser revelados à noiva, através do mensageiro da era de Laodiceia. Todos os mistérios têm que ser revelados através do mensageiro da era de Laodiceia. Alguém tem a Bíblia versão revisada? Se você tem, você observará onde diz: o anjo está entre parênteses, ali diz,
a água, veio. O mensageiro para a era de Laodiceia, veio. Apocalipse 10, do 1 ao 7. Ele disse, naquele dia, ele o viu descendo. Quem que o viu? O sétimo anjo. Ele o viu descendo. Ele comeu o livrinho. Quem comeu o livrinho? O sétimo anjo. Ele comeu o livrinho. E ali havia, ele colocou o pé na terra e o outro no mar, e jurou por aquele que vive para sempre, que o tempo não seria mais. E quando ele fez, 7 trovões proferiram suas vozes. João disse, que ele estava quase para escrever. Ele disse, não escreva. Vem. E ele selou aquilo. Então, você começou a entender que quem comeu o livro foi o sétimo anjo? O irmão Elson começou o assunto para nós. Deus começou para nós no irmão Elson. Tentando fazer uma obra para Deus fora da sua vontade. 319. O irmão Brana disse, note, ao profeta disse, come o rolo, no Antigo Testamento. Ao profeta do Novo Testamento, ele disse, come o livrinho. Amém? Para que o profeta e a palavra fossem um. Está vendo? Essa é a arca, a palavra de Deus. O único lugar provido por Deus para adoração, 205. Vejamos, alguns têm sido vivificados nesta casa de Deus. Enoque foi a palavra vivente de Deus para a sua era. Ele foi um profeta é um refletor de Deus. Quantos sabiam disto? Um refletor não dá sua luz, sua própria luz. O refletor não é a reflexão. Tem que haver algo que dê no refletor, para fazer com que esse algo se reflita. Então, um profeta é um vaso escolhido por Deus, para poder refletir a imagem de Cristo, a palavra. Vê você? Agora nenhuma outra coisa pode fazer. Você então é o refletor, e por esta razão, o profeta teve que comer o livrinho. Por isso teve que comer o pergaminho. Ele teve que refletir a palavra para esta era. Entendem? Amém? Louvado seja Deus. Então, já observamos. Primeiro passo. O anjo forte desce, livro na mão, aberto. Ele entrega ao sétimo anjo. Então ele veio para entregar, mas foi a ordem, vai, toma o livro, come. Se ele não comesse o livrinho, ele não podia profetizar outra vez a povos, nações e línguas. Então ele teve todo o poder vivificador de toda a palavra dentro dele. Mostre-me se teve alguém que pôde ter um manejo muito mais excelente do que o irmão Brana. Um manejo da palavra. Nós não encontraremos homem nenhum. Quando ele estava manejando, ele estava comendo o livrinho e dando para nós. Não é verdade? Não vamos encontrar nenhum homem com habilidade desta, porque a palavra vem ao profeta e esta habilidade foi dada a ele. Na próxima vez que chegar essa habilidade a um profeta, será os dois lá para Israel, as duas testemunhas. É a habilidade de Deus para com Israel. Mas a nossa já está aqui. Amém? Então o que acontece? Irmão Brana, o sétimo anjo, recebeu o livro, foi, tomou e comeu. E agora? Apocalipse capítulo 5, segunda parte, 99. Irmão Brana veio para consumar, né? Os mistérios, revelar todo o mistério. Ele o fez? Fez, né? Você crê?
Então vamos lá. Segunda parte, 99. Interessante, irmãos. Essa mensagem aqui é de 61. E nós lemos selos, que é de 63. Para nós vermos que o Espírito Santo não falha. Ele fala antes o que vai acontecer depois. E tem coisa que já aconteceu que ele vai falar depois, mas ele fala antes que acontece. Então, irmão Brana disse no 99, quando a obra é consumada, temos todas as coisas novamente. O irmão Brana consumou? Ele é o consumador dos selos? Então agora a noiva nós temos tudo novamente. Amém? Agora na noiva. Então não precisamos de um homem, não precisamos de ninguém, a não ser o Espírito Santo e a mensagem do profeta. Porque se nós tomarmos um homem, nós vamos errar. Meus irmãos, eu preciso repetir algo para vocês, eu já disse, eu não sei se eu disse aqui. Irmão Brana disse, não olhe para o homem, olhem para a mensagem. Hoje, não olhem para o homem, olhem para a mensagem. E do outro lado, você tem que olhar ao homem, e não se apegar a ele. Por que eu digo que você tem que olhar para o homem? Então tenho Bíblia. Paulo disse, olhai a fé do vosso pastor, a qual imitai. Tem que olhar para o pastor? Atenta para a sua maneira de viver. É ele que vela das vossas almas como os que hão de dar conta delas. Isso não é brinquedo. Isso é coisa séria. Tem que ser ministério de Deus. O pastor tem que fazer funcionar. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Então no versículo 7 é justamente onde Paulo está mandando olhar a fé do pastor e imitar. Agora o pastor está sendo a imitação de Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é assim? O pastor está sendo a imitação de Cristo para que a igreja possa imitá-lo e assim a igreja, juntamente com ele, se tornar Hebreus 13:8. Então, a obra está consumada, todas as coisas acontecem novamente. E acontece na onde? No quíntuplo de Efésios. O quíntuplo de Efésios nasceu na onde? Ao comer o livrinho. Espera, vamos chegar lá, né? Glória a Deus. Que tipo de todas as coisas? Temos todo o poder. Temos a vida eterna, temos a saúde eterna, temos a juventude eterna, temos o poder eterno. Somos simplesmente eternos com o eterno. Aleluia. E então estamos todos esperando por aquela hora chegar, esperando e gemendo, esperando. Este sétuplo livro contém, esses 6 livros contém planos de redenção, tem sido trazido, e isto é um livro, é isto que o livro contém. Ele falou 6, né? Ele não falou 7º. Ele era a proclamação do 7. Ele falou 6 livros, nos tem trazido. Ele falou, o 7 está nos trazendo, os 6 nos tem trazido. Ele estava proclamando eles. Amém? Os irmãos entenderam? Este sétuplo, 6 livros, dos 7 planos da redenção tem sido trazido. E este livro é isto que este livro contém. Agora nós vamos até o capítulo 10, onde este poderoso anjo proclama algo. Aleluia! Vai nesse anjo poderoso que proclama algo. Ele tinha um livrinho que João tinha que comer. O 7º anjo tem um livrinho que João tem que comer. E João é o quê? João, eu me perdi aqui, né, meus irmãos? Apocalipse 4, parágrafo 41, não vou ler. Então, João é o tipo de cada verdadeiro crente. Amém? João é o tipo de cada verdadeiro crente. 41,
Apocalipse 4, os 24 anciãos. Amém? É só isso. João não é o tipo de um homem. Nós tomando por indivíduo, cada pessoa, verdadeiro cristão, nós formamos a noiva. Então João tinha que comer o livro, e quando ele comeu, ele chegou ao seu ventre e era amargo, mas em seus lábios era doce. Quando você toma a mensagem do irmão Brana, né? Quando você o digere, você come, degusta, engole, então fica amargo, tudo fica contra você, todo mundo diz, você é um santo rolador, você é isto, aquilo outro, vê? Você está fora da sua mente, é tão difícil digeri-lo, mas quando você está testificando de sua glória, quando você está testificando da glória de Deus, é doce em seus lábios, é tudo, vê? E quando você levanta em uma reunião e você diz glória a Deus, aleluia, quando você está atravessando aquele grande cerco, é difícil. Mas então, quando você vai daquele grande cerco você pode testificar disto, isto é doce nos lábios, vê? Isto é correto. Aquele é este livro da redenção. Você falar dele é doce, é gostoso, mas depois você tem consequências. Amém? Então, onde é que nós temos o ministério da noiva? Ele está em Apocalipse 10, 7, ou ele está em Efésios 4, 11? É uma pergunta, né? Vai ficar ao ar. Por quê? Saímos do Apocalipse de 10 ao 7, é o sétimo anjo, do 8 ao 11 é a noiva. É a noiva depois que ela tomar o livrinho da mão do sétimo anjo. E quando ela toma do sétimo anjo, o sétimo anjo é o mensageiro para a noiva. Porque é a mensagem do Espírito Santo. Quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo tem vindo e tem trazido. Então eu provo para você que o ministério da noiva não é Apocalipse 10, do 8 ao 11, com a mensagem do irmão Brana. Se você crê no irmão Brana. Perguntas e respostas sobre os selos. Teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Teria, irmão Brana? Claro. Ele diz, claro. Isto é o que está acontecendo agora. O que ele estava fazendo? Terminando de abrir os selos, de revelar a palavra. Qual é o ministério da noiva? É pregar a palavra revelada. O livro que o anjo comeu. Amém? Aleluia. Veja a noiva de Cristo, certamente é a mensagem da hora. A noiva de Cristo, claro, ela é formada de um homem só. Me perdoe. Ela é formada de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. É isto correto? Amém. Esta é a noiva de Cristo. Claro, ela tem um ministério, um grande ministério. O ministério da hora será tão humilde. Aleluia. Perguntas e respostas, número 2. Jesus disse, ele nos dá evidência do Espírito Santo. João 14, ele disse, tenho que dizer-vos muitas coisas, não tenho tempo para fazê-lo, mas quando vier o Espírito Santo, ele vos dirá, vos recordará as coisas que vos disse e mostrará as coisas que hão de vir. Não o veio? Aí está a evidência. Isto é predizer e ser, tendo a interpretação divina da palavra escrita. Agora, não é essa a evidência de um profeta? Na Bíblia, um vidente era um homem que podia predizer e seria perfeitamente exato. Não alguém impondo-lhes as mãos
Esse é um dom de um profeta. É predestinado e nasceu para ser profeta. Vê? Toda a vida foi um profeta. Este é um ministério. Aí é onde a gente, reticências, muitas das perguntas aqui bem, a noiva fará isto? A noiva fará isto? A igreja veio, vocês não podem dividir o que eles são. A noiva é escolhida de Deus. A igreja passa através reticência, da tribulação. Essa é a que diz: aquele que quer que venha, porém a noiva está escolhida por Deus. 54 perguntas e respostas, número 2, pregada no ano de 64. Há 5 ministérios escolhidos por Deus, porque Deus tem colocado na igreja apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Deus fez isso. O homem tem diáconos e assim sucessivamente tudo mais. Porém, vocês veem, mas Deus os colocou na igreja para a perfeição da igreja. Não o podes dividir. Não pode separar. Amém? Agora o Espírito Santo, quando ele vier, será uma testemunha para você, vê? Que esta palavra é correta, a palavra para hoje, não a palavra para Lutero, a palavra nem para Moisés. Testificamos que ela é a verdade, porém é outro dia, é o dia da mensagem do 7º anjo. Amém? E agora, tem a noiva um ministério em particular? Não. A era de Laodiceia, 162, eu peguei só do meio do parágrafo. Louvado seja Deus para todo sempre. Sim, atentem para o profeta autenticado de Deus, que aparece nesta última era. O que ele diz, da parte de Deus, a noiva dirá. O que ele diz, a noiva dirá. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. E aquilo que eles disserem já terá sido dito pela palavra. O que o irmão Brana disse e o que nós vamos dizer que o irmão Brana disse, já foi dito por Deus. O Espírito, o profeta e a noiva, a igreja de Deus, a eleita, predestinada por Deus, dirá a mesma coisa. Amém? Aleluia. E aquilo que eles disserem já terá sido dito pela palavra. Eles estão dizendo agora: retirai-vos do meio dela agora, permanecei separados. Amém? Sai dela, povo meu, permaneça separado, saia do mundo, saia da incredulidade, saia de suas televisões, saia do pecado. Seja firme, você é eleito. Come o livro. O livro você tem em juventude outra vez. Não era um dos mistérios a ser revelado? Irmão Brana revelou que Abraão e Sara voltaram a ter 18 anos. Era para ser revelado neste tempo. O corpo nosso aqui vai ficando velho, mas você sabe, está revelado que você tem um corpo novo. Né, irmão Leônidas? O jovem quer ter 18, o velho quer ter 18. Né? Vê, a coisa é perfeita. A criança, eu tenho que chegar aos meus 18 anos, nós passamos dos 18, se eu pudesse voltar lá. O irmão Brana diz, nós seremos na aparência dos 18 ao 21. Amém? Isso é maravilhoso. Ele comeu o livro, quem? O 7º anjo. E a noiva? Também. Que livro que a noiva comeu? Do 7º anjo, que ele pegou da mão do anjo forte. Senhor Deus, nosso gracioso Pai, nós te rendemos graças por esta clareza da sua palavra que o Senhor traz aos nossos corações. Estamos gratos ao Senhor por poder contemplar as tuas maravilhas manifestadas em simplicidade. Vivifica cada um de teus filhos, Pai.
Tira do nosso coração todo engano, todo mal, Senhor. Que possamos estar sempre ouvindo a voz do grande pastor, do Senhor falando, Pai, e conduzindo a cada um de nós. Leva-nos para casa, descansados no Espírito do Senhor. Abençoa o lar de cada um, Pai. Abençoa naquilo tudo que precisa. Tudo o Senhor tem um propósito e o Senhor faz todas as coisas perfeitamente. Que a sua bênção seja sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus.